vamos falar sobre o derby, né? Não teríamos como claro. seguir ali, terminar o programa sem fazer o famoso esquenta para o derby deste final de semana. Carecone, falei que o Corinthians tem uma, não digo uma vantagem, mas assim, o quanto você acha que pesa o jogo não ser no Allianz Parque e o que esperar para essa partida do final de semana, meu amigo? Cara, acho que pesa. Obviamente que pesa, porque a Arena Barueri é muito longe. A torcida não vai muito, né? Não só do Palmeiras, acho que toda a torcida teria uma dificuldade. Eu, inclusive, uma curiosidade, eu morei lá, onde é o estádio, porque eu joguei no Barueri quando não tinha o estádio ainda, e era lá o alojamento, Jardim Belval, muito longe, e provavelmente não vai ter nem casa cheia, deve ter 12, 15 mil pessoas, e obviamente que é melhor do que jogar no Allianz, principalmente também pelo campo, né? Jogo complicado, já na terceira rodada, depois de um derby do jeito que foi a final do Campeonato Paulista. Dá nem pra respirar, né, Mas cara? esse é o Campeonato Brasileiro, dá nem para respirar. Esse é o Campeonato Brasileiro, mas acho que o Corinthians chega forte, chega em condições de fazer um bom jogo em Barueri, para continuar na parte de cima da tabela. São só 3 rodadas, óbvio, mas como vocês mesmo disseram, né? Começo do campeonato define muita coisa, confiança, e acho que o Corinthians está confiante e fez uma boa gestão de elenco para chegar e fazer um bom jogo. Careca, poupou, então tem que ganhar lá do Palmeiras? Não, as coisas não são assim. Mas com certeza o Corinthians está preparado e vai estar até melhor preparado que o Palmeiras, que hoje tem um jogo, né, de Libertadores. E o Corinthians vai mais descansado porque grande parte do seu elenco titular não jogou por um problema, como disse o Zed, talvez se fosse um jogo mais importante, Andilher e Memphis estariam. Yuri jogou pouco tempo, Carri jogou pouco tempo, Ranieri nem jogou. Então teremos um Corinthians forte para enfrentar o Palmeiras no sábado na Arena Barueri. Muito bem, muito bem. Zedão, para a gente arrematar o nosso podcast de hoje, assim, como eu sempre brinco, né? Sempre muito mais fácil falar do pós-jogo, porque a gente consegue analisar o que vai acontecer. E ainda não temos o poder de prever o futuro, apesar de eu ter acertado o resultado da partida da última terça-feira, você ter acertado antes de tudo acontecer o adversário do Timão na Copa do Brasil. Cara, eu acho que o Palmeiras vai vir muito mordido para essa partida, né? Claro. E isso dá um tempero especial, como se fosse necessário, né? Um derby é sempre um derby, mas. Sobe o som do Lima Duarte. Pois é, e cara, eu acho que o Palmeiras vai vir muito mordido, traz sim um peso diferente para esse derby, mas eu acho que também a questão de Barueri, como eu tratei com o Careca, atenua um pouco isso, né? Então, o que você imagina para essa partida, falando de Corinthians em campo, mas também todos esses elementos extracampo que sempre influenciam num clássico do tamanho que é um Palmeiras e Corinthians. Se o Corinthians, nos últimos derbys, já ficou muito atento aos inícios de jogos do Palmeiras, eu acho que nesse vai ter que ficar ainda mais, né? Porque o Palmeiras vai para cima, vai tentar pressionar, mesmo não sendo Allianz Parque, mesmo a relação Palmeiras e torcida não estando nas mil maravilhas, né, principalmente com o Abel Ferreira, mas é um jogo que o Corinthians pode, inclusive, transformar esse ambiente para si próprio. E como pode transformar esse ambiente para si próprio? Com boa parte do jogo que fez no segundo tempo contra o América, controlando a posse de bola, controlando o meio campo, e aí, por exemplo, vai entrar na conta o fato de um jogador que tem essas características e faz isso com maestria, talvez ser o melhor jogador do Corinthians na temporada, que é o André Carrilho. Então eu imagino que é um jogo que o Corinthians vai tentar amenizar essa pressão do Palmeiras, essa temperatura no início do jogo, e tentar controlar, né, como fez bem. E o Corinthians, diríamos, vem vivendo uma boa rotina de derby. Até o ano passado a gente falava o contrário disso, desde a chegada do Ramon Dias são 4 clássicos contra o Palmeiras, com 2 vitórias e 2 empates para o Corinthians. Né? Uma vitória fora de casa, inclusive, né, que foi no jogo contra
primeiro jogo da decisão do Paulista, em que a postura do Corinthians foi muito alinhada pensando num confronto de 180 minutos. Uhum. A gente viu um Corinthians mais cauteloso, um Corinthians mais brigador, Corinthians copeiro, como o Ranieri falou, pensando no confronto de 180 minutos. O Corinthians foi lá, venceu e aí segurou a vantagem. E segurou com tranquilidade, porque tirando o lance do Rafael Veiga ali do pênalti, a gente já debateu isso, né? Não tem que entrar de novo nesse assunto. Uhum. O Corinthians sustentou muito bem a vantagem e o Corinthians está conseguindo se encaixar muito bem contra o Palmeiras. Eu acho que, pegando essas lembranças, acho que é um jogo que o Corinthians pode transformar essa pegada, essa pretensão do Palmeiras, essa gana que o Palmeiras vai ter para esse derby de sábado, em uma coisa favorável para si, controlando o jogo, controlando o meio campo, e aí eu acho que é um fator importante, por exemplo, recuperar o Memphis, que é um cara muito bom para isso, recuperar o Andileri, que, né, foi muito bem na marcação ao Estevão nos 2 jogos da final. Então é um Corinthians que tem elementos e que tem armas para sair, inclusive com os 3 pontos lá da Arena Barueri, transformando esse ambiente favorável a si, e vai ser um Corinthians muito mais reforçado, porque Memphis, se nada sair do planejado no treinamento de quinta, no treinamento de sexta, vai para campo, vai jogar, o Andileri também, Gustavo Henrique é um cara que também pode retornar ao time, então a gente vai ver um Corinthians muito mais fortalecido daquele do time que viajou para a Colômbia, e um time capaz de ter 3 pontos no Allianz, que é algo que o Ramon Dias colocou na conta como um objetivo muito importante, porque o Ramon até cita na entrevista de ontem que o Corinthians pode terminar a rodada como líder, né, vencendo o Palmeiras no Allianz Parque, e vencendo o Palmeiras no Allianz Parque, o Corinthians vai ter um jogo contra o Fluminense em casa, ou seja, naquele início de campeonato que a gente estava falando há pouco nesse episódio, seria o cenário ideal, mas óbvio que o empate também não é de se jogar fora, porque é contra um concorrente direto, mas é um Corinthians muito mais fortalecido e muito mais, acho que, consciente do que faz para enfrentar o Palmeiras, algo que não vinha nos últimos campeonatos brasileiros, que foi o que a gente viu no Brasileirão no ano passado, e que eu acho que tem tudo para se repetir nesse derby, porque se o Palmeiras vai vir mordido, o Corinthians vem mais confiante também, JP. Sim, eu acho que na questão de astral, o Corinthians está com o astral mais lá em cima do que o Palmeiras. E tem o jogo do Palmeiras de hoje que também pode ajudar nesse pode sentido dificultar também. muito para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vence hoje pela Libertadores, sim, né? Eu também acho. Mas, cara, olha que engraçado, Carecone. Há um ano, vamos colocar 9 de abril de 2024. Se algum de nós falássemos assim, ó, daqui um ano, a gente vai falar que o Corinthians vive um astral, uma fase melhor que a do Palmeiras, iam chamar a gente de louco. E que aprendeu a jogar contra o Palmeiras. Pois é, então, e eu acho, não significa, não tô falando aqui questão assim, o time é melhor ou é pior, o time é mais ajustado ou menos, não estou falando isso. O que eu tô falando especificamente, que a gente demandaria um episódio inteiro para analisar todos esses pormenores, mas eu acho que o Corinthians está numa fase astral, assim dizendo, melhor do que a do Palmeiras, que a torcida tá numa relação meio assim com o time que não vem jogando tão bem, perdeu o título para o seu arquirrival, então isso já coloca o Corinthians acima, mesmo com toda essa questão do Corinthians tendo caído nas fases prévias da Libertadores e estar tendo que disputar a Copa Sul-Americana, mesmo diante desse cenário, eu ainda acho que o Corinthians está numa situação anímica, como contexto e essa sinergia de time, diretoria, torcida, comissão técnica. Principalmente time e torcida. Principalmente time e torcida, melhor do que a do Palmeiras neste momento, neste contexto, antes do clássico que ocorrerá na Arena Barueri. E tem 2 pontos também, um ponto, na verdade, que eu acho que a gente deve observar. O Ramon tem os problemas dele de tática, de mexida, que a gente vem e aponta, mas a gente não vê, neste trabalho do Ramon, o desgaste que a gente vê no trabalho do Abel Ferreira. Sim, o Abel Ferreira, a gente já percebe que é um trabalho mais desgastado, seria precipitado e eu não seria a pessoa correta de falar isso, né? Acho que o pessoal do podcast de Palmeiras tem muito mais propriedade e informação para falar que isso, mas olhando de fora, como alguém que admira futebol, parece um trabalho fadado ao desgaste nesse ano, como se estivesse se aproximando de um fim do ciclo, até porque dentro de campo ali entre os jogadores do Palmeiras já tá fazendo essa renovação, né, de jogadores, contratações e tudo mais, então parece que o Abel tá nesse direcionamento de desgaste, enquanto o trabalho do Ramon Dias ainda é um trabalho, eu posso dizer que
está iniciando, porque não tem nenhum ano de trabalho, Uhum. um trabalho que precisa... Ainda mais comparado com o Abel, que está há praticamente 5 anos à frente da equipe. Exatamente, um trabalho que ainda precisa de ajustes, isso não temos a menor dúvida, o Ramon precisa ter alguns acertos, precisa, por exemplo, como eu concordo com o Careca, parar de insistir nesse 4-3-3. Nem quero colocar a comparação assim, porque o Abel tem muito mais tempo no Palmeiras, vai comparar o trabalho em si. Não é isso que eu estou falando. O que eu tô falando é do momento, e principalmente essa questão entre torcida e time. E para arrematar de uma vez por todas, Ed, por que eu acho que isso é importante? Lembrando, todo clássico aqui em São Paulo, torcida única. Sim. O Palmeiras não poderá mandar o jogo na sua casa, no Allianz Parque, mas o mando de jogo é do Palmeiras na Arena Barueri e só teremos torcedores do Palmeiras. Onde que tudo isso que eu falei agora mais pro fim impacta? Se o jogo começa a se desenhar mais favorável ao Corinthians no começo, é natural que aquele ambiente que é de apoio ali no começo começa a dar lugar para aquele burburinho de um pouco de decepção, de desapontamento. E isso influencia, obviamente, que a gente sabe, no campo e bola. Então, por isso que eu acho que influencia assim diretamente, que pesa, que é uma questão para a gente se atentar e comentar aqui. O Palmeiras é um time muito menos confiante do que era. Uhum. E isso, por exemplo, eu não coloco nem só a final contra o Corinthians no balaio. No fim de semana eu assisti o jogo Palmeiras Vitória. Eu ajudei na cobertura aqui com o Edu, na Setores Palmeiras, fiz o tempo real. Esporte Palmeiras, desculpa. Esporte Palmeiras. O Esporte foi muito melhor que o Palmeiras durante a maior parte do jogo. Inclusive, hein? Nem vamos entrar nesse assunto aí, porque eu acho que o pessoal do GE Palmeiras deve ter falado bastante. Então, quem quiser falar sobre a arbitragem, a gente pode falar do GE Palmeiras. O Palmeiras conseguiu um ótimo resultado, né? Foi o primeiro visitante a vencer no Brasileirão, né? Venceu o Sport por 2-1. Mas em relação ao desempenho, o desempenho não descreveu qual foi o resultado, porque o Sport foi melhor durante boa parte do jogo e se tivesse que ter algum vencedor, teria que ser o Sport. E nos movimentos dos jogadores, a gente percebe um Palmeiras menos confiante, um Palmeiras mais conservador, um Palmeiras tocando a bola, até o Estevão tendo mais dificuldade no contra um. Então, acho que é um retrato importante que pode muito bem ter um peso no derby. Você falou desse 4-3-3 aí, tal, que o Careca falou lá no começo do programa de não funcionar. O Corinthians claramente já tem o seu modelo de jogo em que o time funciona melhor. E eu acho que o Palmeiras ainda nessa temporada está procurando esse modelo, e é uma grande diferença que impacta no resultado, dentro de campo e tudo mais.